No episódio de hoje do Hook Talks, a gente vai conversar com a Malu, gerente de Go-to-Marketing da HubSpot. Nós vamos decifrar todos os segredos e todos os detalhes da operação da HubSpot relacionado à receita e operações. Ela é uma das grandes vozes da HubSpot. Ela atua para dar suporte e acelerar o crescimento de vendas na América Latina. O nosso papo de hoje vai ser super direto, com muitos aprendizados sobre processos, métricas, estratégias, operações e, claro, uma visão de futuro. Realmente o conteúdo está imperdível. Fala galera, bem-vindos a mais uma edição do Hook Talks, a nossa série de entrevistas, conversas, bate-papos com gestores, líderes, empreendedores, executivos que estão no dia a dia das empresas, lidando com desafios, oportunidades, necessidades, construindo operações de receita. Aqui, para você que acompanha o nosso canal, toda semana a gente tem um episódio sobre estratégias, dicas e recomendações para você ter sucesso na sua empresa. Então, para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Hook Talks. Gente, e o nosso episódio de hoje, ele é totalmente especial e diferenciado. Nós vamos falar em detalhes e trazer os segredos da HubSpot sobre o conceito e as operações de receita dentro da empresa. É isso mesmo. Hoje eu tenho uma convidada muito especial, uma convidada internacional da HubSpot que vai falar sobre Go-to-Marketing e Revenue Ops. Malu, obrigado pela presença. Tesório, muito obrigada. É um grande prazer estar aqui também. Eu acho que a grande piada é que eu virei uma convidada internacional, né? Na verdade, eu sou de Belo Horizonte, mas trabalho... Essa sexta-feira, na verdade, a gente está gravando isso em junho. Eu faço 3 anos de HubSpot. A gente opera da Colômbia hoje, né? Então, sempre que a gente está em São Paulo, é super bacana conversar com todo mundo, encontrar parceiros. E hoje o meu time é responsável pela estratégia da América Latina. Então, quando a gente fala de RevOps, tem várias nomenclaturas diferentes, claro, né? Claro. Na HubSpot, o time de operações, ele é responsável de uma maneira geral por trazer essas condições para o crescimento estratégico da companhia. E hoje o nosso time trabalha com a liderança de vendas, de marketing, de CS, para crescer a região. Que legal. É um prazer estar aqui e falar um pouquinho sobre RevOps e o que mais vier. Muito bom, muito bom. Obrigado mais uma vez, ansioso. Me preparei, tentei me preparar para essa conversa com você, não é fácil. É uma convidada de alto nível, tem muito conteúdo. A gente vai sair do roteiro, com certeza. Tem muito conteúdo e vamos nessa. Vamos com tudo. Preparada? Eu que preciso estar preparado. Eu acredito. Não você está sempre preparada. A gente sempre se prepara. Pronto, a gente nunca está preparado, com certeza. Muito bem, vamos lá. Bom, a gente sempre começa aqui os nossos episódios falando da carreira, né, do nosso convidado, do nosso entrevistado. Você hoje está numa posição importante na HubSpot, depois a gente vai discutir um pouquinho sobre o conceito e tudo que está aí embaixo do seu guarda-chuva, mas eu queria entender e que você também contasse para a nossa audiência um pouco sobre a sua trajetória, essa sua jornada, né, até chegar, né, a essa cadeira tão importante na HubSpot. Por onde você começou, por onde você passou? Conta para nós. Tesório, eu adoro essa história porque parece um pouco jabá para a HubSpot toda vez que eu conto para alguém, mas é a mais pura verdade que a HubSpot está no coração de porque eu trabalho com tecnologia. Eu me formei, na faculdade, na verdade, eu fazia 2 universidades, eu fazia Direito e Publicidade, claramente uma pessoa sem muita direção, né, fazendo as duas ao mesmo tempo, e eu fiz um intercâmbio, mais ou menos no meio da faculdade, para a Grécia, e lá eu tinha uma professora de comunicação que estava entusiasmadíssima com uma empresa, isso tem 10 anos agora, uma empresa que chamava HubSpot. Olha e aí legal. Na aula dela, uma das coisas que a gente precisava fazer é fechar as certificações. A minha primeira certificação do HubSpot é de 2016. Voltei para o Brasil, depois de um intercâmbio, precisava de um emprego. Busquei, acho que era no Facebook na época, empregos com a certificação HubSpot e entrei na época como estagiária de suporte na Rock Content, que é de Belo Horizonte também. Claro. Ao longo do tempo, eu acho muito engraçado porque eu comecei a trabalhar um pouco com onboarding, depois consultoria, muito focada em HubSpot na época. Na época, eu acho que o produto nem estava traduzido para o português. E eu acho que depois de trabalhar, eu liderei a área de consultoria da Rock por alguns anos, depois de trabalhar tanto com empresas em desafios de crescimento, geração de demanda, eu me interessei para trabalhar isso, comecei a trabalhar isso internamente. Então,
Acho que nos meus últimos anos da Rock eu trabalhava já com Strategy and Operations, um pouco focado em aquisições, em integração de portfólio, mas sempre tive uma grande admiração pela HubSpot. Nós éramos parceiros muito próximos e surgiu uma oportunidade, tem 3 anos, acho que em 2022, para liderar a estratégia e o time de estratégia de operações da América Latina, incluindo o Brasil. E aí eu me mudei para a Colômbia, basicamente. Acho que nos últimos 3 anos a gente passou por momentos muito interessantes como equipe de RevOps, de operações, de tentar pensar globalmente. A gente fala de resolver o sistema, resolver para o sistema e não subsistema. Então, hoje a minha equipe apoia a liderança de vendas das Américas, então não só a América Latina, mas nós temos especialistas dentro do nosso time para apoiar, principalmente, minha equipe em particular tem um grande foco em vendas, mas é muito difícil pensar go-to-market sem envolver o restante. Na verdade, é impossível pensar em go-to-market sem envolver o restante do que a gente chama do flywheel. Então, hoje, eu fiz um mapeamento recentemente, hoje eu passo 60% do meu tempo em alinhamento entre áreas. Não só vendas, não só vendas, exato. Eu acho que operações funcionam. CS, marketing, suporte, services. A maior preocupação, eu acho que um grande valor que RevOps entrega é o alinhamento, né? Você pode ter uma estratégia maravilhosa, uma operação perfeita, dados excelentes, mas se o pessoal não conversa e não está todo mundo alinhado, é muito complexo. Então, eu acho que é um dos valores invisíveis, às vezes, de uma boa operação de RevOps, é garantir que a liderança está alinhada e trabalhando para uma mesma direção. Que legal, que legal. Então, sua história com a HubSpot começou lá na Grécia. Fazendo certificação lá há 10 anos e veio parar hoje, 10 anos depois, na HubSpot. Que legal, que bacana. Parabéns pela história. Massa. Muito legal. Muito bem. E já que você começou a falar do tema, né, de operações, de receita, RevOps, vamos começar do básico. E aí, até para passar para a nossa galera, que você explicasse, né, na sua visão e até na visão da HubSpot, assim, o que é o conceito de RevOps, né, operações de vendas? Legal. Olha, eu acho que quando a gente pensa em RevOps, é engraçado porque tem vários nomes e componentes que entram, eu diria, nesse monte que é operações, né? Mas eu acho que se eu fosse simplificar de uma forma direta, seria criar as condições para um crescimento sustentável. Né? Então, acho que conversando, é um desafio, acho, de todo líder de receita hoje, é cada vez mais difícil crescer. Mercado muito competitivo, muitas diferentes fontes para entrar, né? Você pode apostar, muitas apostas a serem feitas. Eu acho que o grande valor que o RevOps entrega, e isso é feito, acho que de diferentes formas, dependendo do tamanho da sua operação, dependendo do seu mercado, mas setar a direção e construir as condições para que você consiga executar o plano, né? Então, internamente a gente tenta pensar muito sobre RevOps em 3 grandes, eu diria que, pilares, né? Primeiro é planejar o negócio. Então, mapeamento de oportunidade, go-to-market, onde que a gente vai jogar? Como que a gente vai ganhar? Né? Então, eu acho que existe um exercício muito importante de priorização, pensando hoje em estratégias de negócio, né? Onde eu vou jogar? Vou apostar nesse segmento de mercado. E eu acho que o RevOps é um excelente parceiro, operações de uma maneira geral, para prover essa direção. E tem um componente que é engraçado porque os pilares, eles eu não vejo que tem um mais importante que o outro, né? Eles precisam funcionar em conjunto, mas um componente de run the business, né? Então, garantir que nós temos as condições, os sistemas, os processos, as rotinas, o monitoramento para executar de acordo com o plano e mudar de direção se for necessário também, né? As coisas mudam muito rápido. Hoje eu acho que as companhias que não estão prontas para se adaptar sofrem muito. E você acaba com um belo planejamento anual que não é factível de execução, né? Claro. E tem um componente que é interessante também, especificamente na HubSpot, nós temos equipes dedicadas para enable the business. Então, acho que muitas vezes, e trabalhando agora com consultoria e estratégia de operações há mais de 8 anos, eu acho que muitas vezes a gente planeja, constrói as condições para executar e esquece de contar para todo mundo, principalmente para quem está direto com o cliente, né? Então, a nossa tem um componente muito importante em operações que é enable o seu time, treinamentos, garantir que está todo mundo alinhado, né? E garantir que as condições para executar estão lá. Então, hoje em operações, naturalmente, a HubSpot, em função do nosso porte, né,
essas equipes são extensas, têm diferentes nomenclaturas, mas de uma maneira geral a gente trabalha para apoiar um crescimento sustentável para a organização e sempre com o cliente no centro, no nosso caso. Que legal. E aí, achei excelente a sua definição, que é eu vou dar condições para o crescimento escalável do negócio. E, obviamente, esse é um papel que está muito no backstage da operação, Sim. né? É isso, né, Malu? Você não está na linha de frente, né? Você não está negociando, não está vendendo, mas você está dando todo o suporte ferramental, dados, processos, alinhamento para que a empresa, né, que o time que está no front seja bem sucedido, é isso? Não, totalmente, eu acho, e é super engraçado, a gente estava até conversando sobre isso, né, eu acho que RevOps tem um papel muito de behind the scenes mesmo, né, então é até muito engraçado, eu converso com meus pares em outros mercados, poxa, você vai fazer um podcast, conversar com o cliente, etc, porque não é uma função que você, não é um vendedor, não é uma função de CS que sempre está ali, né? Mas é engraçado porque muitas vezes a gente tem mais contexto dos dados do que está acontecendo, porque uma grande parte do meu dia é entender o que está, escutar gong, entender, ver os dados, conversar com a liderança. O que eu estou vendo é isso. Olhar o CRM. Olhar o CRM, a gente está falando. A gente vai falar sobre isso. Exato. Mas eu acho que RevOps recentemente a gente fez um off-site para tentar definir um pouquinho especificamente sobre a equipe que eu trabalho hoje, mas tem um componente muito interessante de nós somos um sistema de alerta também para a liderança. Então, é um componente de monitorar os dados, tentar antecipar problemas e também, eu diria que tem um componente importante e interessante de psicólogo também. Conversar com a liderança, cara, o que está acontecendo, o que você está vendo no negócio, com o que você está preocupado. Né? Uma pergunta que hoje eu trabalho muito próxima do nosso VP de vendas, né? E todos os nossos one-on-ones, a primeira pergunta para ele é o que está te mantendo acordado à noite, o que está te preocupando, né? Para a gente entender um pouquinho Lógico. E antecipar os problemas, né? Eu acho que muitas organizações, acho que principalmente em tecnologia, vendo o que a gente viu nos últimos anos, tem a grande tentação de pensar no curto prazo, né? Então, poxa, eu tenho um direcionamento estratégico, eu quero fazer XYZ, mas estou tendo esse problema agora, eu vou resolver esse problema agora e depois que eu resolver esse problema eu penso no outro, né? Eu acho que ter essa função de RevOps, seja uma equipe, uma pessoa, trabalhando perto de vendas, de CS, de services, traz um grande senso de direção para o seu estratégico. Claro, né? Lógico. Não, muito bom, Malu. A gente tem um roteiro, mas eu vou trazer perguntas que já vieram aqui na minha cabeça. Eu vou pular o roteiro. Vamos com tudo. O que eu consegui responder, eu me sinto preparada, mas vamos. Boa. Curiosidade. Para quem responde o time de RevOps? Excelente pergunta. Então, hoje o time de operações na HubSpot responde para uma unidade funcional só de operações. Ah, que legal. Então, nós temos um Chief of Operations, né? E debaixo do guarda-chuva do Chief of Operations estão todas as equipes que apoiam o crescimento do que a gente chama de flywheel. Interessante. Né? Então, e é uma relação muito interessante porque hoje, se a gente pensa especificamente na minha equipe de Sales Strategy, nós trabalhamos todos os dias com a liderança de vendas. Então, hoje a nossa estrutura especificamente das Américas, nós temos uma EVP que cuida das Américas, a minha gerente, ela trabalha muito próxima dessa pessoa, eu trabalho com a liderança dos segmentos dentro do meu portfólio, e os analistas na minha equipe trabalham também com os diretores e etc. Não é um pareamento exato, mas a ideia é garantir que existe essa função que está trabalhando super próxima de vendas, mas tem as condições organizacionais também para entender o que mais está acontecendo no negócio, né? Então, hoje, a minha equipe em particular, falando em Sales Strategy, nós somos um meio do caminho interessante também entre as equipes globais que estão pensando em sistemas, processos e etc. Então, a gente traz um trabalho, uma parte importante do meu trabalho é trazer o contexto aos ambos os lados, né? Então, poxa, um exemplo da semana passada, a gente estava pensando, avaliando fazer algumas mudanças do nosso CRM. Então, fazer algumas mudanças de propriedade, entender o impacto na vida do rep, né? Os times globais rodaram várias análises, tinha uma recomendação a ser feita, mas, Malu, o que você acha para a América Latina? Qual que é o impacto disso na vida de vendas? Qual que você acredita que seria o sentimento da equipe? Então, é importante, eu acho, ter essa função
no meio do caminho um pouquinho, que Lógico. serve como ponte de uma maneira geral. Claro. Mas sim, dentro da organização da HubSpot Operações, it's own thing, nós estamos muito próximos da equipe de Flywheel, mas estamos todos alinhados no propósito de criar essas condições de crescimento. Para a companhia. E, obviamente, esse não é um modelo único e exclusivo. Né? 100%. Você, obviamente, você tem modelos e modelos, né? Totalmente. Você tem empresas que eu acho que não tem certo e errado, né? Tem empresas que a área, né, ou a função responde para vendas, Sim. eventualmente responde para uma diretoria mais executiva, Sim. Ou para marketing, mas são modelos, né? Totalmente, poxa, eu tô no HubSpot tem 3 anos, a gente já mudou a estrutura organizacional para adaptar as necessidades do negócio do cliente, né? Então, acho que em última instância, o mais importante é garantir, e eu vejo isso com muitas equipes de dados, é garantir que você está próximo do negócio. Porque senão o resultado é que você tem equipes com os dados maravilhosos, as melhores apresentações, a melhor percepção do mercado, mas que não entende o dia a dia. Então, nós insistimos, dentro da HubSpot, nós levamos muito a sério 2 coisas. Estar perto dos clientes. Então, quem é o nosso cliente? O que ele precisa? Quais são as necessidades do mercado, né? E o que a gente está escutando? Então, esse é um primeiro baseline do que orienta a nossa cultura, né? Isso é cultura. Totalmente. E é engraçado isso, porque eu acho que a HubSpot é uma companhia interessante no sentido de que a HubSpot criou vários conceitos que são adotados hoje no mercado, e é muito, para mim, pessoalmente, é muito interessante estar de dentro hoje e ver que, de fato, é isso mesmo. Assim, nós temos muitos acrônimos, né? E um deles é Solve for the Customer. E aconteceu de estar no meu e-mail hoje, o acrônimo específico, são conversas tidas em nível de executivos mesmo, não é uma coisa que você escreve na parede e esquece. Então, isso eu acho que é uma das coisas que a HubSpot... São coisas simples, mas que a HubSpot como companhia faz muito bem e não demanda muito fazer isso, né? É um alinhamento cultural e garantir que está todo mundo olhando para a mesma direção. Está no Culture Code, né? Está no Culture Code, né? Exato. O famoso, né? O famoso Culture Code da HubSpot. Pelo Dharmesh lá há anos e ainda até hoje, Sim. né? Muito famoso. Sim. Muito legal. E você falou que o primeiro é estar próximo do cliente e o segundo... Estar próximo do time. Pensa no seguinte cenário. Você é um líder de uma área, líder de um negócio, e você tem uma meta a ser batida. Uma grande responsabilidade da minha área é garantir que a gente está olhando os dados e provendo recomendações e alertas ou oportunidades de uma maneira geral. Não adianta muita coisa eu ter uma equipe que tem os melhores dashboards, total acesso dos dados, sabe de tudo que está acontecendo do ponto de vista de números, né? Mas se eu não converso com a liderança de vendas, eu não entendo. Não tem como você interpretar os dados sem esse contexto. Então, uma coisa que nós investimos bastante como equipe de estratégia de operações é manter bons relacionamentos com os nossos stakeholders em vendas, CS, marketing, né? Hoje, na minha semana, eu passo 2 horas com o VP de vendas, 1 hora com a nossa diretora de marketing, 1 hora com o nosso diretor de CS, 1 hora com o nosso diretor de serviço, todas as semanas. Para mim é um tempo muito bem gasto. Não é que a gente senta, bate papo, nem nada assim, mas assim, o que você está vendo no seu negócio, o que é uma prioridade para você hoje, e a gente cruza muitos, assim, trocar figurinhas mesmo. Então, a Shelly, por exemplo, é uma grande parceira nossa, ela é diretora para a América Latina de marketing. O tópico dos nossos one-on-ones é o que você está vendo nos seus números, né? O que a sua equipe está percebendo, eu estou vendo isso aqui, o que a gente pode, o que faz sentido a gente trabalhar agora, o que é uma omissão, né? Porque não acho que tem um grande ponto também que não é fazer tudo, na verdade é o oposto, é fazer pouca coisa. Porque numa empresa, poxa, a HubSpot é uma empresa tamanho, porte, quantidade de produtos, né, que hoje a gente tem, é muito fácil, você vai falar, vou resolver tudo de uma vez. Não, você não vai resolver tudo de uma vez, então esse muitas vezes o que você decide não fazer é mais importante do que você decide fazer. Exato. E esse é o tipo de conversa que o RevOps tem com a liderança hoje de receita. Perfeito. Legal. Muito legal, Malu. Nossa. Não, excelente ponto que você trouxe. E eu queria voltar nos pilares, né, do conceito de RevOps. Você comentou, né, e destacou 3 pilares. Eu queria passar rapidamente sobre cada um deles. Legal. Plan the business, run the business e enable business. Legal. Vamos falar um pouquinho sobre o planejamento.
traz um contexto um pouquinho mais detalhado, né, dos temas, das definições, das decisões que são importantes a serem tomadas e validadas dentro de um contexto de planejamento, especialmente agora, estamos indo para o segundo semestre, a gente já começa a olhar para 2026. Legal. E como que vocês trabalham? Enfim, traz um pouquinho para nós. Totalmente. Eu acho o meio do ano ele é inevitável, né? Internamente em operações já bate julho e nós entramos em modo planning mesmo. A gente brinca muitas vezes que começa muito antes, mas o processo formal começa mais em julho. Acho que é importante, antes de falar de cada um dos pilares, pensar que existe um calendário a ser seguido numa organização também, né? E eu acho que o tempo que o RevOps utiliza em cada um desses pilares, ele tende a variar dependendo do momento do ano. Então, para o seu ponto, no segundo semestre a gente passa bastante tempo em etapa de planejar, né? Quais são algumas das coisas? O nosso processo de planejamento ele é longo, como deveria ser, né? Ele é cuidadoso, ele valida e descarta muitas opções para garantir que a gente se sente confortável em seguir. E confiar, exato. Assim, é muito interessante porque fazer um bom planejamento é o exercício de pensar o que pode acontecer e também o exercício de pensar o que vai acontecer, o que a gente vai fazer. Sempre é um exercício de metodologia, né? Planejamento. Totalmente. E aceita tudo. Eu acho que os processos, as decisões a serem feitas em planning, que eu acho que que tem o maior impacto numa boa execução do ano seguinte, para mim são a definição de objetivos estratégicos. Então, assim, o que é importante para a gente, o que a gente quer fazer, e dentro de um plano estratégico, omissões. O que a gente não vai fazer. Então, nós não vamos... Que é o mais difícil, né? É o mais difícil. É muito fácil você chegar para nossa, nós temos um plano estratégico, queremos crescer X% de receita, etc. Segue a lista de nossas prioridades, 49. Você não vai operar bem com 49 prioridades, independente da organização que você trabalha. Né? 49 você não está priorizando absolutamente nada. Então, nós passamos muito tempo discutindo o que faz sentido, quais são os trade-offs. Né? Se eu fizer isso, eu não vou fazer isso. E aí, o que eu posso esperar? Tem um componente muito importante também da etapa de planejamento, que é uma função de alinhamento. Então, é muito comum, eu acho, independente do tamanho da empresa, você ter planos grandiosos, ter o buy-in de alguma área, né, de uma área ou outra, mas você não alinhou com ninguém quem são os responsáveis, quais são os pontos, quais são as métricas que a gente acompanha. Então, acho que a etapa de planejamento para a gente, ela é muito, assim, ela começa, na verdade, no começo de junho, com essas discussões em nível alto nível alto estratégico, de entender o que é importante para os nossos clientes, o que nós vamos fazer num horizonte, né, no próximo ano, 3 anos, 5 anos, e etc. E aí, obviamente, tem toda uma cascada, né, de como isso se traduz em OGPs, Objectives, Goals and Priorities. Né? Então, cada um desses, digamos, esses baldes, né, essas caixas, elas vão vir com definições muito claras do que precisa acontecer, como a gente vai saber se está dando certo, como que a gente vai saber se vai estar dando errado e o que a gente vai fazer se tiver em cada uma desses direcionamentos. E acho que um músculo de planejamento e esse músculo de pensamento estratégico, ele precisa cascatear por toda a organização. Né? Então, existem naturalmente vários níveis de planejamento América Latina, planejamento Américas, planejamento Brasil, México, Latam-ES, por exemplo. Mas tudo está sempre muito alinhado ao plano estratégico da companhia. Uma etapa, naturalmente, eu acho que tem um ponto muito interessante também de plan, que é entender o que é possível. Né? Então, eu acho que é produtivo começar com pontos, com planos inspiracionais, né? Poxa, essa é a missão da minha companhia, os nossos valores são esses, o mercado que eu quero atuar é esse, e eu gostaria de alcançar esse resultado, digamos, né? Várias equipes dentro de operações, elas trabalham para validar se é possível. Então, não é muito engraçado. É o contraponto, né? É o contraponto, exato. E é legal, acho que trabalhando agora eu acho que tanto em Plan the Business, Run the Business, é importante você triangular os seus resultados e projeções, as suas projeções, né? É importante você triangular os seus modelos. Então,
te dar um exemplo muito básico e específico sobre Sales Strategy. Chegamos na etapa de planejamento, entendemos qual é o número. A gente roda diferentes modelos para entender qual que é o stretch mesmo. Então, Claro. o que precisa acontecer para eu conseguir alcançar esse resultado. Esse objetivo. E aí a gente trabalha com os nossos parceiros, por exemplo, uma equipe de planejamento que minha equipe trabalha muito próximo é de demanda. Então, roda o seu modelo e me fala o que você vai acha. chegar. Exatamente. Onde você vai chegar. E aí a gente encontra um jeito de chegar no meio do caminho. Uma equação justa para todo Exato. mundo, né? E alinhada Exato. com todos. Então, eu acho que essa etapa de planejamento tem uma função muito importante também de stress test o que você quer fazer. Olha, de acordo com condições ceteris paribus, que a gente está conversando aqui, ABC precisa acontecer para a gente chegar lá. Ótimo. Vamos conversar com as áreas. Primeiro, uma coisa que é importante sempre também é pedir para um parceiro, uma outra área, te desafiar no que você basicamente está pensando. Então, desafio o meu modelo, o que me ajuda a achar um problema, me ajuda a achar uma coisa. Legal, isso é diferente, hein? Mano? Super, Hoje, na minha equipe em particular, eu trabalho com. Nós temos uma equipe de vários analistas, um outro gerente também, e assim, a gente roda modelos como equipe de o que a gente acha que critica o modelo. Me ajuda a pensar de forma muito crítica sobre o que eu estou fazendo. Faz todo sentido, porque ele está fora, né? Exato. É um olhar externo que tem outros contextos, outro cenário, né? E sim, faz muito sentido. Totalmente. Hoje o meu par é uma dinâmica muito legal de trabalhar com. Assim, eu acho que a HubSpot tem uma equipe de absolutamente primeiro calibre, né? Então, é muito legal trabalhar com pessoas que te desafiam altíssimo nível. Uma frase que a gente sempre brinca durante o planejamento, a gente valida um plano, coloca para discussão, e a gente entra numa reunião, eu vou colocar o meu chapéu de CFO. E aí a gente tenta achar ponto, não é achar problema, é achar furos para a gente mitigar antes de executar o plano, né? E eu acho que não é só do número, mas qual é a possível interpretação que essa área pode ter quando a gente trouxer isso? E digamos, um stakeholder fundamental no nosso processo de planejamento é o vendedor. Então, qual é o sentimento possível de um vendedor quando eu apresento ou introduzo essa política? Como que ele vai interpretar isso? Porque nossos vendedores de CS, são mais próximos dos nossos clientes. Nós precisamos garantir que, sim, estamos todos alinhados e que faz sentido, que a gente entendeu qual que é a possível interpretação. Então, planning para a gente tem muito desses componentes. Tem um componente muito bom de conta também, que dando um exemplo interessante da América Latina, nós estamos sempre evoluindo a forma como a gente pensa em go-to-market. Faz sentido investir nesse mercado? Vamos olhar para os dados, vamos entender nossa performance histórica, vamos ver dados externos também. Esse trabalho tem sido muito mais fácil com AI, é legal porque você pode estressar o seu modelo agora usando a tecnologia, mas a ideia é essa, mapear, entender o que precisa acontecer, mapear, entender quais são essas prioridades, como que as coisas precisam rodar, né? E aí o planejamento, ele tem uma etapa pré-definida, a gente tem uma planning season, a gente chama, supostamente ela vai de agosto mais ou menos a fevereiro, né? Acho que na maioria das empresas ela está alinhada com o ano fiscal. Mas a verdade é que você está sempre replanejando também, né? Olhando para os dados. Exato. E aí entra muito a parte de run the business. Então, eu lembro a primeira vez que eu expliquei isso para alguns amigos o que eu fazia, e eu expliquei exatamente com um grande foco na parte de planejamento. E a pergunta que eles fizeram é excelente. De fevereiro a julho você faz o quê? Você tira férias, né? O que acontece? Mas, enquanto, obviamente, a gente pensa em planejamento, tem uma etapa específica, mas run the business é executar contra o que era esperado e entender o que está acontecendo. Porque o plano ele é adaptável, né? Eu tenho um colega que fala uma coisa muito interessante, que é o plano ele para de valer como ele é no dia que ele começa. Né? Porque você precisa entender, olha, é importante você ter direção. Eu planejei para a minha produtividade ficar em X. Acompanhar mês e mês, quarter a quarter, mas mais importante do que isso, run the business é garantir que a gente está fazendo as coisas certas para chegar onde a gente achava que ia chegar e ajustar se for necessário, né? Tem um componente importantíssimo de ajuste de rota. Então, poxa, eu estou vendo essa movimentação nessa equipe, eu estou vendo
que os meus vendedores estão saindo, estou vendo que os meus vendedores estão sendo mais produtivos. Mercados mais voláteis, Exatamente. Né? Mais sensíveis à economia, fatores externos, Exato. Muda tudo, né, o tempo todo. Isso, e eu acho que é interessante, trabalhando especificamente na América Latina, é interessante porque é muito fácil você colocar tudo na conta do macro, né? Então, assim, poxa, eu lembro de uma discussão que a gente teve no final do ano passado, era muito em função de o que vai acontecer se XYZ acontecer no mercado, né? Nós vamos fazer ABC, e nós vamos monitorar esses KPIs e nós vamos tomar a decisão com base no que a gente entende. Você não vai planejar para todos os cenários, e se você não entende a sua operação e acompanha ela de perto, é muito fácil. Você fala, poxa, meu plano deu errado porque eu não estava pensando nessa política. Ou essa política foi implementada, ou, sei lá, esse movimento do meu competidor aconteceu. Sim, você nunca vai planejar por todas as coisas que podem acontecer. Então, o Run the Business garante que você está lá, prestando apoio e alinhando as áreas, garantindo que está todo mundo falando a mesma língua, está todo mundo olhando para o mesmo dado, né? Tá todo mundo... Nós temos a mesma interpretação e narrativa sobre o que está acontecendo no negócio, porque senão a gente começa a atacar em muitas frentes, né? Poxa, tô vendo a minha demanda cair, vou começar a investir mais em ads, mas não é isso, não faz sentido eu investir mais nessa área. Então, conversando com clientes, eu vejo muito essa frustração de tem muita gente querendo ajudar, só que a gente não consegue olhar para a mesma direção. Exato, entendi. Pouco controle, né? Pouco controle, gestão da operação como um todo. Isso. Não, muito legal essa questão do Run the Business e adorei a forma de como você explicou esse processo que eu acho que é o mais desafiador, né? Até mais do que a parte de planejamento, é garantir que o planejamento seja executado, medido, avaliado e ajustado o tempo todo. Sim. Me dá 2 ou 3 exemplos de iniciativas Run the Business que vocês fazem lá no dia a dia, rituais, cadências, encontros, enfim, processos, muito na prática. É ótimo, é interessante esse ponto, porque o Run the Business, ele é o mais difícil de fazer e ele é o mais simples também. É o mais difícil, mas é o mais simples. Porque e é muito engraçado, porque equipes de estratégia tendem a ser muito... As excelentes equipes de estratégia são muito data-driven, então eu adoro etapas de planejamento. A gente olha para a área de mercado, passa horas em análise, né? Então é muito gostoso montar um excelente planejamento. Se você não gera valor no Run the Business e faz a rotina, tem a disciplina, não adianta muita coisa, né? Então, eu acho que hoje nós temos uma abordagem em operações baseada em 2 pilares. O primeiro pilar é controlar o que está no nosso controle, né? Então, o que está no nosso controle? Muito legal isso. Entender o plano, documentar o que a gente achava que ia acontecer e garantir que estamos tendo conversas sobre isso e olhando para isso de forma produtiva. 3 rotinas de um líder de receita na HubSpot que garantem que você está você está rodando o seu negócio bem, né? Primeiro, eu acho que é o mais importante de tudo é monitorar os seus dados em tempo real, né? Então, excelente, eu tenho uma meta mensal. Vamos supor que a minha meta é R$10 mil por mês, R$15 mil por mês. É dia 1º, você não tem pipe. Seu gerente chega pra você e pergunta. É bem comum, nunca acontece. Eu acho que não acontece. Não acontece nunca com ninguém. Eu ouvi falar, nunca aconteceu comigo e tal. Então, o que eu acho que é muito diferente? O primeiro ponto é garantir que você tem os dados para olhar para isso, né? Porque é muito fácil você chegar no seu CRM e ver que tem pouca atividade e falar com o vendedor, cara, então, e aí, né? O que a gente vai fazer? E nós temos uma cultura de vendas muito focada em o que precisa acontecer, né? Então, não é você precisa abrir não sei quantos pipeline todos os meses, não. Vamos entender as condições do seu negócio, vamos entender o que são os históricos que normalmente nos indicam que a gente vai ter um bom período, nível de um bom mês, digamos, um bom quarter, nível de vendedor, de gerente, de segmento, diretor, então, naturalmente, isso passa por todos, e vamos olhar para o que já aconteceu no passado e ver onde a gente está agora. Vamos supor que você é um gerente de vendas e você pode ter 2 diferentes cenários. Você chega no meio do mês, seu time está em 0%, mas você tem pipe. Você tem muito pipe, os deals estão lá, tá todo mundo, você tem cobertura, né? O outro cenário você chega no meio do mês, você também está com 0%,
mas você não tem pipe, seu time tem uma criatividade baixa. O direcionamento que você vai dar para sua equipe é fundamentalmente diferente. Não é só fazer um playbook. Né? Então, o seu time de vendas precisa abrir deals, criar pipeline. Sim, mas vamos entender qual que é o momento e qual é o direcionamento e onde você pode investir sua energia. Né? O seu play de vendas precisa ser dinâmico ao que você está vendo. Disciplina é importante, ter KPIs para, olha, what good looks like. Né? Normalmente, para chegar na meta, com base na nossa taxa de conversão, eu preciso de X deals abertos. Ou X% em forecast. Exato. Assim. Isso é direcional. Ter uma cidade direcional é importante. Só que você tem que ler o negócio e entender o que você vai direcionar a sua equipe. Você não pode olhar de cima, né? Exato. Então, e falando sobre esse ponto de lá de cima, uma outra coisa que a HubSpot faz fundamentalmente bem e é simples e é difícil de fazer. Nós temos uma cultura orientada a forecast. Né? Então, é um dos meus... Eu adoro falar sobre forecast, porque é uma parte... Conta mais. Eu adoro falar sobre forecast, mas é interessante porque forecast é... O que é o forecast? Forecast é mostrar controle sobre o seu negócio. Boa. Não é acertar. Boa. Não é ter... Embora acertar é bem legal. Né? Hoje nós temos modelos de estratégia que ficam entre 0 a 1% de distância do resultado final. Então, assim, nós temos modelos triangulares, uma curacidade enorme, mas o importante do forecast é eu tenho controle do que está acontecendo no meu negócio e é por isso que na HubSpot o forecast não é uma preocupação do time de operações. Não é operações que está chegando e falando, poxa, vendas, estou vendo meu forecast aqui, eu chegar para o VP que eu trabalho, ei, tudo bem? Não vamos chegar com esse forecast. Não vamos chegar. É o oposto. Ele chega para a gente e fala, olha, eu estou vendo meu forecast, estou vendo meus dados, eu estou entendendo isso. O que você acha? O que você acha que a gente tem que fazer? Então, hoje o forecast é uma prioridade para todos os níveis organizacionais em venda, partindo do nosso CSO até o vendedor, né? E até o parceiro. Até o parceiro. A gente fez um forecast rapidinho aqui agora. Eu já tenho mais visibilidade, eu já tenho mais ideia do que pode acontecer. E o uso do CRM é fundamental para isso. É engraçado porque nós temos uma reunião de forecast das Américas, por exemplo, uma vez por semana. E muitas vezes a gente vai discutir, o objetivo da reunião não é falar do número. Não é, olha, nós temos X% de pipeline. Nem caça as bruxas, né? Imagina. Não tem essa... o nome da nossa reunião de forecast não é funcasting, porque a ideia é essa, ter uma conversa produtiva sobre o que a gente está vendo no negócio e o que a gente está fazendo em relação a isso. Né? Então, ter essa mudança de mindset, né? E é engraçado porque muitas vezes forecast é um motivo meio de... Se você trabalha em vendas, alguém marca uma reunião com você de forecaster, dá uma ansiedade, dá uma certa ansiedade, exato. Então, a nossa abordagem é muito mais no sentido de nós sabemos o que normalmente acontece. Os robôs, né, a gente sempre brinca, os modelos estão nos falando X. O que a gente vai fazer para mudar a nossa direção e a nossa trajetória? E aí, vira uma conversa produtiva. Aí não vira uma conversa de adivinhar o futuro. Claro. Eu não quero adivinhar se eu vou fechar em 100%, 102%, 105%. Não é isso, o que eu posso fazer para... Ou de follow-up de vendas, faz follow-up ali, não é. agenda uma reunião aqui, marca esse almoço de relacionamento. Não é muito engraçado isso, porque o Camilo, que é o nosso VP da América Latina, ele sempre fala, forecast não é deal review. Se a gente for sentar para conversar de forecast para falar sobre o que está acontecendo nos meus deals, existe um excelente produto que pode fazer de uma forma automática, chama um CRM. Se você quiser ver o que está acontecendo num deal, abra seu CRM. Forecast é muito mais para entender, olha, a gente está vendo a gente está vendo esse movimento do negócio. E se as coisas continuarem seguindo nessa trajetória, acreditamos que ABC vai acontecer. E não isso é uma coisa importante também. O seu forecast não é só sobre o seu mês, sobre o seu trimestre, sobre o que significa para o seu segundo semestre, para você ter tempo de fazer alguma coisa em relação a isso. Né? Eu adoro o exemplo do carnaval no Brasil. Todos os anos, eu acho que agora eu entro... Desculpa. É muito bom a questão do carnaval do Brasil, porque acho que eu já estou indo para a minha terceira, quarta temporada de planejamento na HubSpot. Todos os anos nós entendemos que o Brasil para em determinado momento do ano. O que você faz em relação a isso? Você planeja de acordo com o que você vê no seu mercado. É muito difícil, e aí é uma coisa legal sobre estar sempre com um time de vendas, né? Porque imagina, se você não tem... O exemplo do carnaval é bom porque eu sei o que é o carnaval, mas
Poxa, imagina você ter um parceiro que não tem esse contexto. Se você não conversa com a sua liderança de vendas... É difícil defender, né, o carnaval como um fato que pode influenciar ou não. Exato, e é menos sobre também... poxa, então fevereiro vai parar. Claro, não, nós vamos criar... Exato, a gente vai começar... Nós vamos começar a nos preparar para o carnaval em novembro. O nosso time já está alinhado. Então, o seu negócio ele não pode parar em função das condições em que você está exposto. Um bom forecast, ele te dá condições de controlar o seu negócio e atuar em cima do que você está vendo. Previsibilidade, controle, né? Controle, exato. Visão clara, né? E fazer o que você consegue, né? Então, e atuar rápido. Então, eu diria que essa é a segunda rotina. E a terceira rotina é simples, mas é muito poderoso. É garantir o alinhamento entre áreas. Então, uma função, uma rotina, né? Um ritual fundamental de RevOps no seu trabalho com a liderança das áreas é Monthly Business Review, né? Então, poxa, sim, nós temos o forecast, o acompanhamento dos resultados no mês para falar sobre o que está acontecendo no negócio, o que a gente vai atuar, o que a gente não vai. Se você não para olhar o passado também, você perde uma enorme oportunidade de aprendizado. Qual que eu acho que é o problema? Todo mundo sabe disso, né? Não. MBR, todo mundo sabe o que é. O que eu acho que faz muita diferença para a nossa operação hoje? Isso acontecer em alinhamento com todas as áreas. Então, assim, eu vejo que é muito comum você chegar no final do mês numa empresa, no começo do próximo mês, perdão, e olha para os resultados e, poxa, vendas não bateu a meta. Se você colocar alguém de venda só para olhar os resultados, eles vão provavelmente falar, não tinha demanda, né? Claro, então não aconteceu. Claro. Então, o que a gente faz muito bem não só essas áreas estão sempre olhando para as mesmas coisas, mas nós temos discussões produtivas entre a liderança de marketing, venda, CS, suporte, dependendo do negócio que a gente está trabalhando em. Olha, isso aqui aconteceu no último mês. Qual que é a sua visão? O que você está vendo do seu lado? Né? E não é só uma questão olhar para os mesmos dados é fundamental, você garante isso com um bom planejamento. Né? Agora, você não ter esse espaço de conversa e para o seu ponto de cultura, né? Não é uma reunião para virar e falar, poxa, a gente não fechou, você não bateu esse número, etc. Olha, pessoal, passou. Vimos os dados, o que a gente vai fazer em relação a isso? Como grupo de liderança, quais são as ações corretivas, o que a gente não vai fazer, com o que a gente não está preocupado ou que não é uma prioridade para resolver agora, né? E alinharem 2 ou 3 coisas a serem feitas dentro do período. 2 ou 3. Não vamos fazer 49. Não. Se você quiser resolver todos os seus problemas, você pode tentar. Tentar. Vamos fazer, mas é desafio, né? Porque muitas vezes você tem um time grande participando de um processo como esse, com visões diferentes, objetivos diferentes, desafios, expectativas. Então é difícil alinhar todo mundo, né? Mas é incrível. Muito bom, Malu, sensacional. Estou gostando demais. Gente, me diz aí o que vocês estão achando desse episódio, dessa conversa com a Malu. Riquíssima, um conteúdo muito bom, muitos conceitos, muitas dicas práticas para você que tem uma operação de RevOps ou está querendo implantar ou adotar ou começar uma operação de RevOps. Malu sabe tudo sobre o tema, tudo sobre o conceito, então espero que você esteja anotando essas dicas que eu estou anotando aqui muitas coisas. É uma pena, mas a gente já está chegando próximo do final do nosso bate-papo. Tem muito assunto, muito conteúdo para a gente ainda discutir. Fazemos uma parte 2. Acho que a gente tem que fazer muito uma parte 2. Mas eu quero pegar um gancho e que você falou o seguinte, você comentou, eu até anotei aqui, achei interessante. Olha, o legal de um exercício, dentro de um exercício de forecast, o legal é acertar. Mas eu queria pegar essa sua frase e pedir para você, nem tudo dá certo. Tem totalmente. Devem ter muitos erros e muitos aprendizados. Me dá 2 exemplos de erros comuns que as empresas poderiam evitar, ou as áreas poderiam evitar, eventualmente que você já passou, que você viu no mercado, enfim, nessa engenharia toda, nesse modelo todo de operações. Acho que o erro principal é fazer coisas demais, né? Então, é muito engraçado porque tanto no exercício de planejamento como um exercício de execução, se você tem uma equipe alinhada, você tem os dados no lugar e se você conhece o seu negócio, é inevitável que você tenha várias oportunidades de melhoria.
várias coisas para fazer melhor. É normal, é ótimo, isso é o esperado, né? O que eu acho que é difícil é escolher quais que você vai fazer, né? Então, acho que, independente do tamanho da sua organização de RevOps, se você tem uma lista de prioridades ou uma lista de coisas para atacar ao mesmo tempo, de mais de 5, 10 coisas, tem você algo não vai... errado. Exato. E isso é o tipo de coisa que eu acho que cascateia muito para a equipe. Uma preocupação enorme que a gente tem no que diz respeito à equipe de vendas é distração. Isso é uma distração. E qual é a definição de uma distração? Se algo mantém o meu vendedor hoje distante do meu cliente, é uma distração. Perfeito. E não tem um grande benefício no longo prazo. É uma distração. Muito bom. E são discussões assim, ativas que temos em termos de, poxa, isso aqui vai ser uma distração de fazer agora ou não, né? Então, faz sentido eu investir. Te dou um exemplo muito prático. Treinamento de AI. Hoje é uma grande prioridade para a gente, tanto do ponto de vista de estratégia de companhia, quanto do ponto de vista de desenvolvimento de talentos. Né? Produto também. Produto, naturalmente. Garantir que a nossa equipe é AI fluent é uma prioridade, não é uma distração. Então, sim, nesse trimestre, das 3 coisas que eu vou fazer na minha equipe de vendas, sim, eu vou garantir que todo mundo vai passar por um treinamento, vai estar todo mundo alinhado, ótimo. Agora, se é uma distração que não tem um benefício para o cliente no final e, em última instância, para a companhia, né, para o negócio, não faz sentido. Então, eu diria que esse é um erro muito comum, tentar fazer coisas demais. E a segunda coisa, eu acho, é simples, né, porque a gente pode falar sobre, poxa, erro é não ter um bom CRM, de fato é um erro não ter um bom CRM. Os dados, como você falou, exato, né? Falta de dados. Exato. Todos esses são problemas muito importantes e são problemas em nível de foundations, né? Assim, se você não tem os dados certos, você não tem de onde começar a discussão. Claro. Porque eu lembro de uma vez a gente estava conversando com um cliente e ele compartilhou de, poxa, eu tenho 7 campos diferentes no meu CRM para receita. Aí eu falei, poxa, então nós vamos usar qual? Nós vamos usar o mais alto, então, eu acho, né? Então, é difícil você ter uma discussão sem ter um ponto... Impossível. Então, acho que sim, são questões de fundamentos, né? Mas eu acho que é legal pensar também que acho que a palavra RevOps ela é muito carregada no sentido de sofisticação, complexidade, né? Poxa, operação de receita, né? A verdade é que as coisas mais importantes, elas são simples, né? Fazer poucas coisas. E eu acho que o segundo erro é tentar atacar o problema de forma separada. Então, vamos supor, para o seu exemplo, o exemplo que você estava falando agora sobre, poxa, alguma coisa aconteceu no mercado. Se a sua equipe de vendas está tentando atacar o problema de uma forma, a sua equipe de marketing de outra, a sua equipe de CS de outra, não existe um cenário em que a experiência do cliente é positiva. Né? Então, acho que a gente gasta muito... eu acho que as empresas gastam muito tempo em analisar os dados, entender o que está acontecendo e montar um plano de ação, que de fato é fundamental. Tão fundamental quanto garantir que todo mundo está olhando na mesma direção e vai fazer a mesma coisa. Porque senão você tem uma grande perda de recurso. Se o vendedor está falando uma coisa do seu cliente, ele está tentando atacar o problema de uma forma, e seu time de marketing está fazendo uma outra ação totalmente diferente. E um exemplo prático, poxa, sei lá, nós estamos vendo uma determinada... o mercado está um pouco mais devagar, né? Você fala para a sua equipe de vendas vai prospectar. Nós não precisamos prospectar, cold calling, etc. Seu time de marketing está armando eventos. Exato. O produto, marketing, está fazendo uma campanha do produto, marketing, vendas, está dando foco em vender o produto de vendas ou service, ou outro produto que não tem esse alinhamento. Exato. Essa é uma coisa que nunca é uma distração para a gente. Da lista das coisas que a gente quer colocar na frente da equipe, treinamento de produto, estar perto dos seus clientes, se tornar fluente em AI, né? Essas são coisas que produzem resultados no curto, médio e longo prazo. Claro. Né? Tem um retorno muito aparente. O que não necessariamente significa que você tem que colocar seu time para fazer tudo. Então, eu diria que esses são 2 grandes erros. Não, muito bom, muito legal. Saber priorizar, né? Fazer poucas coisas e bem feitas. Né?
E o segundo ponto é isso que você colocou, ou seja, não atacar os problemas, né, de forma isolada ou separada ou departamental, sempre ter uma visão unificada do todo, né? Além das questões de fundação, como você bem falou, dados, CRM, as rotinas, os processos, sem isso não tem conversa, né, Malu? Não tem, eu acho que a questão toda dos dados e garantir que os seus sistemas estão focados no seu cliente é que, sem isso, você não tem um ponto de partida para começar a conversa. Claro. Né? Então, poxa, pensa que você está tentando entrar no mercado, outro quer lançar um produto novo. Se você não sabe quem é o seu cliente, como que ele interage com você hoje, o que ele está buscando, não adianta. Você pode traçar a melhor estratégia do mundo. E contratar a maior equipe de vendas. Sem problemas, exato. Agora, eu acho que a questão dos dados ela é muito fundamental, né, em termos de ter uma base, porque não tem ponto de partida se você não tiver isso. Você não está falando sobre a mesma coisa. Exato. E aí é fácil errar. Cada um vira dono da verdade. Exato. Muito bom, Malu. É uma pena, mas a gente está finalizando aqui o nosso episódio. E incrível, espetacular, muito legal. Parabéns por todo esse repertório, né, todo esse conhecimento que você trouxe aqui para a gente, ainda de uma forma superficial, né? A gente... portas abertas para você voltar em breve para falar muito mais sobre esse tema. E uma última pergunta aqui para encerrar com chave de ouro aqui o nosso episódio. Obviamente vocês estão assim num nível de maturidade muito grande, vocês estão muito avançados, né? Muito avançados em relação a esse modelo, ao conceito de operações de receita. Por tudo que você comentou, que você destacou, que você trouxe de casos e exemplos. Agora tem muita gente que não tem, ou está saindo do zero, ou quer sair. Então eu queria ouvir muito a sua opinião, muito sincera, para quem quer começar uma operação de RevOps. Quais são os primeiros passos, os 2, 3 primeiros passos? Se eu estivesse começando uma operação de RevOps hoje, eu construiria a minha base de dados. E tem um motivo para isso. Eu preciso ter alguma coisa para olhar ou discutir, né? Então... se para ter qualquer impacto na sua organização, você precisa entender quem é seu cliente. E se você está olhando, pode ser que não necessariamente vão ser dados históricos, mas comece a construir a sua base de dados agora. Então, quem é seu cliente? O que ele gosta? Como ele interage com a sua companhia? O que importa para ele? O que ele compra, quando ele compra. O que ele compra, quando ele compra. Então, se você não entender seu cliente, você não tem de onde partir a sua discussão, né? Então, instaurar instaurar processos simples, garantir alinhamento da sua liderança, pensar em planejamento estratégico, super importante. Você precisa ter alguma coisa para olhar. E o que você precisa olhar é o seu cliente. Então, eu construiria, se eu estivesse começando uma operação do zero, eu instalaria um CRM ontem. Tá. E não vai ser perfeito. Você não vai ter todos os dados. Não vai ser. Não, tudo bem. Não é na HubSpot. Assuma que não vai ser perfeito. Não vai ter problema. Exato. Mas sem isso, não faça nada. Se você achar que a sua base de dados está perfeita, você provavelmente precisa ligar para um cliente seu. E entender o que ele está precisando. Exato. Porque eu acho que sempre tem alguma coisa para aprender e tem sempre alguma coisa para fazer melhor dentro da sua operação. Agora, se você não começa por medo de, nossa, mas eu não consigo conectar XYZ formulário, construa sua própria base de dados, liga para o seu cliente, começa a documentar. Daqui a 3 meses, você vai me agradecer. A história é outra. É outra história, exatamente. Daqui a 3 meses, você vai estar numa posição muito diferente e conseguir, como profissional de estratégia, direcionar a discussão. Né? Poxa, eu estou vendo XYZ. Liga para o seu cliente, começa a documentar o que ele está falando agora. Vai aumentando o nível da sua sofisticação. Então, meu primeiro passo seria instalar um CRM ontem e começar a criar meu próprio banco de dados. Muito bom, muito bom. Contrata alguém? Eu? Para cuidar, você contrataria alguém para fazer esse trabalho? Com certeza. Uma pessoa de RevOps, ou pegaria um vendedor, alguém da área interna para fazer? Qual que é a dica? O que a gente discute internamente em termos de o que a gente está buscando, né? Quando eu vou contratar um profissional de estratégia de operações, eu busco por curiosidade. Acho que esse é um ponto. Para quem trabalha com dados, é muito tentador você sempre ter a resposta. Então, nossa, vou buscar XYZ, dados e tal, então eu posso olhar para um tanto de coisa.
eu acho que é muito mais valioso você buscar por pessoas que não se satisfazem com o quê. Então, eu estou vendo uma queda na minha receita. Então, um foco, eu contrataria alguém que não se satisfaz com o quê e busca o porquê. Então, eu acho que isso tem muito a ver com curiosidade. E uma forma de identificar isso, né? Assim, para mim, você tem que saber fazer boas perguntas. O segredo disso, para mim, um segredo de ser um bom... Desde sempre. Exato. E é engraçado porque essa semana eu estava conversando com alguém da minha equipe e a gente estava falando sobre relacionamento com líderes executivos de vendas e, para mim, um excelente benchmark para você estar sendo um bom parceiro estratégico para o seu stakeholder que seja qual percentual do tempo você está fazendo perguntas e você está dando respostas. Se você está dando mais respostas que perguntas, provavelmente tem muito que você pode fazer para mudar e aprender. Claro. Hoje eu tento, em termos de balanço, eu tento ficar entre 70% e 80% de perguntas. Nossa, mas aí você só faz perguntas? Não, mas é importante você entender o porquê para fazer uma recomendação e descartar todas as opções do que poderia estar acontecendo. Claro. Então, eu acho que isso é um músculo estratégico difícil de desenvolver, porque é muito tentador você olhar para o dado e falar, o problema é esse. Já vi, validei. Olha o tanto de dado que comprova. Então, eu acho que esse é um músculo que é desafiador. É bom para um vendedor, é bom para um profissional de RevOps. Mas é difícil. É muito tentador, né? É tentador demais. Muito bom, Malu. Excelente. Obrigado mais uma vez aí pela presença. Obrigada pelo convite. Presença aqui no nosso estúdio, no Hook Talks. Quem quiser conversar mais sobre esse tema com você, entrar em contato, saber mais sobre a HubSpot, quais são os canais? Bacana. Então, HubSpot, estamos presentes em todos os redes sociais, nosso site www.hubspot.com, com suporte em múltiplos idiomas. Me busca no LinkedIn. Confesso que eu não sei o meu handle agora, mas eu estaria que é Malu, alguma coisa. A gente coloca aqui na descrição. Ótimo, perfeito. Malu da HubSpot, eu acho que hoje em dia é relativamente fácil encontrar. Mas sim, nós estamos em vários canais, redes sociais. HubSpot tem canais também para entender um pouquinho sobre como é a vida na HubSpot, então a gente pode adicionar aqui no canal também. E entre em contato. Estou sempre à disposição, interessada em saber quais são os problemas e as perguntas que os negócios têm hoje em dia em mente. Muito bom, muito bom. Portas abertas, sempre que vier para o Brasil, estiver em São Paulo, convite feito. Maravilha, para a gente continuar aqui o nosso papo. E RevOps com IA ou sem IA? Não tem como sem IA mais. Com IA, com IA sempre. 200% com 200%. Hoje é bem legal. O que eu acho mais importante é ser intencional sobre o seu uso com IA. Então, acho que está bem batido, né? IA não é sobre trabalhar mais, é sobre trabalhar de forma mais inteligente, mas a pergunta que eu estou me fazendo é como que eu posso gerar um maior valor agregado utilizando a inteligência artificial? E essa é intencional, entendeu? Porque é muito tentador. Só vai fazer um tanto de análise para mim, etc. Sim, mas acho que o foco tem que ser em maximizar o seu valor agregado para a organização, para o seu cliente, para o seu stakeholder, utilizando a tecnologia. Então, absolutamente com IA. Feito. Muito bom. Gente, é isso. Essa foi a nossa conversa com a Malu da HubSpot. Espero que você tenha gostado. Eu anotei muitas dicas. Se você me permitir, eu vou usar no nosso dia a dia aqui na Hook. Muitas dessas dicas. E espero que você tenha anotado, gostado. Deixe seu feedback. Comenta aqui nesse vídeo o que você achou, né, desse conteúdo, dessa nossa conversa. Deixa seu like, compartilha esse vídeo. Assina o nosso canal. Vem com a gente nessa jornada que está incrível. Então, agradeço muito, muito por você ter assistido esse episódio e continua acompanhando o nosso canal. Até a próxima.